Você já parou para se perguntar quem você realmente é e qual é o poder que carrega dentro de si? No vídeo de hoje, vamos explorar os ensinamentos de Neville Goddard sobre os estados eternos. Descubra como suas crenças moldam sua realidade, como despertar o Cristo dentro de você e usar a imaginação para transformar sua vida. Prepare-se para entender que tudo ao seu redor só ganha vida pela sua percepção, e que você é o verdadeiro criador do seu mundo. Antes de continuarmos com o áudio de hoje, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Deixe seu like e seu comentário, ficarei muito grato em responder sua mensagem. E se esse conteúdo te tocar de alguma forma, compartilhe com mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Sente-se em silêncio e pergunte a si mesmo quem você é, onde você está e o que você é. Suas respostas revelarão seu estado de consciência, seu corpo de crenças. Paulo disse: Não atentamos para as coisas exteriores, mas para as que não se veem, pois as exteriores são transitórias, e as que não se veem são eternas. Suas crenças, vistas pelo místico, são personificadas. Elas formam um estado que controla completamente seu comportamento. Qualquer modificação em seu corpo de crenças resultará em uma mudança em seu mundo exterior. Blake nos diz: A eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, que foi um ato de misericórdia. Com isso, você verá que não considero nem o justo nem o ímpio como estando em um estado supremo, mas sim como estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Ora, Blake usa a palavra misericórdia apenas como alguém que vê que os estados são eternos, que na misericórdia de Deus ele criou todas as coisas, não apenas algumas, de modo que qualquer situação que possa ser concebida já existe na eternidade. Quando Blake disse: A eternidade existe e todas as coisas na eternidade são independentes da criação, que foi um ato de misericórdia, ele quis dizer que tudo o que você vê está morto, é parte da estrutura eterna do universo. Você é o seu poder operante. Quando você entra em uma cena, ela ganha vida. Então você se perde em sua própria animação e pensa que ela é independente da sua percepção. Olhando para ela, você não consegue acreditar que está causando a animação, mas está. Você e eu somos almas vivas, sepultadas em um mundo de morte. Estamos destinados a ser espíritos que dão vida por meio de um ato de misericórdia, mas até lá, animamos o que percebemos. Questionando a si mesmo, Blake pergunta: Ó miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Permita-me dizer-lhe que nenhum poder terreno pode fazê-lo, somente Deus. Pedro nos diz: Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que por sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso é verdade, pois somente pelo ato de grande misericórdia de Deus podemos renascer. Agora, sepultados em um mundo de morte eterna, vocês estão animando formas mortas, acreditando que elas são independentes da sua percepção delas. E continuarão fazendo isso até que a grande misericórdia de Deus desperte Jesus Cristo dentro de vocês. Se Cristo não estivesse sepultado em você, ele não poderia despertar em você. E se ele não está em você, não poderia emergir de você. Portanto, como Paulo, você carrega em seu corpo a morte de Jesus. É o túmulo em que ele está sepultado. O despertar dele o liberta de um corpo de morte, mas até lá você precisa viver e se adaptar ao corpo morto que carrega. Agora, até que você nasça de cima, você opera o poder que dá vida a este mundo. Pois o mundo é um sonho repleto de cenários mortos, enquanto você é Proteu. Ao entrar em cena, você dá vida às partes. Sem saber disso, você pensa que existem outros e luta contra as sombras do seu próprio ser. Todas as coisas existem na imaginação humana, e todos os fenômenos são produzidos unicamente pela imaginação. Onde não há imaginação, tudo desaparece. Se a escassez está presente em seu mundo e você deixa de percebê-la ao imaginar a abundância, a escassez desaparece, portanto, qualquer modificação em seu conjunto de crenças provocará uma mudança em sua vida.
Agora imersos na morte, ressuscitamos para a vida por um ato de misericórdia. As Escrituras chamam essa transformação de Jesus Cristo, pois é Ele quem está sepultado em nós e quando Ele desperta e ressuscita, nascemos do alto, sendo assim libertados deste corpo de morte. Até esse momento, você pode entrar em um estado, participar dele e passar para outro. É assim que acontece. Embora eu more aqui em Los Angeles, anseio estar em Nova York. Deitado na minha cama esta noite, fecho os olhos para o quarto ao meu redor e imagino que estou em Nova York. Então, me faço estas perguntas. Se eu estivesse agora em Nova York, o que eu veria? Pensaria em Los Angeles como estando a quase 5.000 quilômetros a oeste de mim? Onde estão meus amigos e entes queridos? Como estão minhas finanças agora que estou aqui? Então, responderia a essas perguntas cuidadosamente e adormeceria em Nova York. Agora, uma suposição é um ato de fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê veio a existir das coisas que não se veem. Alguém que olhasse para o meu corpo físico me veria dormindo em Los Angeles, mas eu estaria dormindo na cidade de Nova York, pois sou pura imaginação e preciso estar onde me imagino estar. Por meio dessa ação, ajusto-me imaginativamente a um estado que desejo realizar objetivamente. E se imaginei com convicção, dando à cidade de Nova York toda a vivacidade sensorial da realidade, as coisas começarão imediatamente a acontecer para me impelir a fazer a viagem. Não imagino mais levianamente, porque agora sei que todo ato imaginativo se concretizará. Quando me deparei com esse princípio pela primeira vez, achei-o estúpido. A ideia de que imaginar cria a realidade era um absurdo. Como alguém poderia acreditar que algo existe sem nenhuma evidência externa para comprovar? Como um ato imaginativo poderia ser o fato causador, que se funde e se projeta? Embora eu não acreditasse que isso fosse possível, imaginei e obtive aquilo que não queria. Portanto, compartilho agora com vocês o que sei sobre esse princípio da imaginação e os conduzo à sua escolha e aos riscos envolvidos. Há sempre um risco, pois vocês podem não querer o que imaginaram depois de obtê-lo, então os aconselho a escolherem com sabedoria. Você sabe o que quer da vida? Você pode ser tudo o que quiser, se souber quem você é. Parta da premissa, sou pura imaginação e transito por estados, pois a eternidade, todas as coisas, existe agora. Tendo vivenciado um estado e passado para outro, você pode pensar que o estado anterior deixou de existir, mas todos os estados são eternos, permanecem para sempre. Como o viajante mental que você é, você transita por estados consciente ou inconscientemente, mas sua identidade individual é eterna. Seja você rico ou pobre, sua identidade individual permanece a mesma ao transitar de um estado para outro. Se não estiver vigilante, você pode ser persuadido pela imprensa, televisão ou rádio a mudar sua concepção de si mesmo e, sem perceber, assumir um estado indesejável. Você pode transitar por muitos estados e desempenhar muitos papéis, mas, como ator, sua identidade não muda. Quando você é rico, você é o mesmo ator que quando é pobre. São apenas papéis diferentes que você interpreta. Você se apropriou do seu corpo físico para as experiências que está vivenciando agora, mas você não é o corpo que veste. Chegará o dia em que você despertará para essa verdade. Então, como Proteu, você assumirá qualquer forma para o papel que desejar desempenhar. Se for preciso ser um peixe, você será um peixe. Se for preciso ser um homem, você será um homem, pois esse é o Deus. Aprenda a ajustar seus sentidos ao que você deseja ser. Assim como eu me mudei para Nova York, você pode se mudar para o estado de riqueza, fama ou qualquer outro estado que desejar. Determine como seria se sentir assim e ajuste seus pensamentos imaginando que já está sentindo isso agora. Observe o mundo ao seu redor mentalmente. Seu nível atual de percepção objetiva pode ser o mesmo de antes, mas imagine seus amigos o parabenizando por sua boa sorte. Então, acredite na realidade dessa experiência invisível. Como Paulo, não olhe para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, pois as coisas visíveis são temporais, enquanto as invisíveis são eternas.
200 anos atrás, Blake afirmou. A eternidade existe, todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. 3.000 anos atrás, o escritor desconhecido de Eclesiastes disse isso de forma ainda mais bela. Não há nada de novo debaixo do sol. Existe alguma coisa de que se diga, e isto é novo? Já existiu nos séculos passados, e não há memória das coisas que hão de vir entre aqueles que vierem depois. No ano passado, um de nossos grandes físicos, o professor Richard Feynman do Caltech, disse a mesma coisa, embora não tão belamente quanto Blake ou o autor desconhecido de Eclesiastes. Eis o que o professor Feynman disse. Toda a história espaço-temporal do mundo já está traçada e só tomamos consciência de porções crescentes dela sucessivamente. Por isso, o professor Feynman recebeu o prêmio Nobel e talvez $50.000, enquanto Blake, que a viu misticamente e a registrou poeticamente, foi para uma sepultura de indigente sem lápide. O professor Feynman baseou sua conclusão em seu estudo da desintegração do átomo. Ao observar o comportamento peculiar de um pequeno pósitron quando colocado em um fluido, ele percebeu que toda a história espaço-temporal do mundo já está traçada, e o homem só toma consciência de porções dela sucessivamente. Já vi a mesma coisa em visão e sei que o mundo está morto. Entrei em uma sala como esta, para descobrir que eu sou o espírito que a anima. Ao interromper a atividade em mim que dava vida à cena, tudo congelou. A garçonete não andou. Os pássaros não voaram. Os clientes não jantaram. Então eu soube que, quando liberasse essa atividade em mim, tudo e todos continuariam a cumprir sua intenção. Liberando meu poder, a garçonete terminou de servir, o pássaro voou para o galho da árvore e a grama começou a ondular, enquanto a folha que estava suspensa no ar caía no chão. Agora sei que sou o centro do poder criativo. Chegará o dia em que você também despertará e exercerá seu poder criativo, conscientemente. Esse é o nosso destino, pois todos nós despertaremos como Deus e usaremos esse poder para criar no verdadeiro sentido da palavra. Tente lembrar que não há limite para o poder criativo de Deus, nem para o seu poder de crença. Convença-se de que as coisas são como você deseja que sejam. Adormeça nessa convicção, pois esse é o seu ato de fé. Amanhã o mundo começará a mudar, para dar lugar à sua convicção. Se for preciso uma pessoa ou 10.000 para ajudar no nascimento da sua convicção, elas virão. Você não precisará do consentimento ou da permissão delas, porque o mundo está morto e qual seria o propósito de pedir ajuda a pessoas mortas? Simplesmente saiba o que você quer, anime a cena e aqueles que desempenham seus papéis começarão a se mover em direção à realização do seu desejo. Experimente antes de julgar. Eu sei que não faz sentido, mas o resultado será comprovado na prática e, então, a opinião alheia não importará. Se algo funciona, realmente importa o que os outros pensam? Encorajo você a experimentar, pois, se o fizer, não falhará. Agora, vamos entrar no silêncio.